Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Contabilidade de Custos, série Resolução de Questões. Resolução de questões envolvendo custo direto, indireto, fixo, variável, custeio por absorção e variável. Aula essa dedicada a você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que quer aprimorar um pouco mais seus conhecimentos nesse particular. É um prazer imenso ter você mais uma vez nesse canal. Lembre-se, concentre-se, evite que qualquer coisa distraia a sua atenção. É de importância vital esses minutinhos sobre esse assunto. Lembro também que é importância vital que você tenha assistido às aulas anteriores teóricas sobre esses assuntos. Aulas nas quais nós apresentamos exercícios de fixação e exercícios de assimilação, de suma importância, ok? Aqui é só exercício, embora a gente apresente também alguns comentários sobre a parte teórica. A nossa agenda, 5 questões, contemplando custo direto, indireto, fixo, variável, custos unitários, custeio variável e custeio por absorção. Vamos lá, as nossas questões escolhidas com muito carinho. Uma determinada indústria, que produz 2 tipos de produto, identificou em agosto de 2021 um custo indireto total de 500 mil e as seguintes informações. Produto 1, produto 2. Produção e venda, 5 mil unidades e 8 mil unidades. Custo direto unitário, 24 e 25. Sabemos que o custo direto é rateado pelo total de direto, é correto afirmar que os custos totais unitários dos produtos 1 e 2 serão, respectivamente, de 64, 61 e assim por diante. Apresenta 5 alternativas, né? Gostaria apenas de salientar algumas coisas aqui importantes, né, que tem nessa questão. Primeiro, o custo indireto que ele apresenta aqui, de 500 mil reais. Né? Então, essa questão envolve custo direto e custo direto. Outra coisa importante que a questão cita é que o custo indireto é rateado pelo total de custo direto. Ok? Então, existe aqui um critério de rateio. E, no final, ele pede os custos totais unitários dos produtos 1 e 2. Né? 1 e 2. Então, você veja que a questão apresenta alguns dados, ela fala do tipo de rateio que deve ser feito, e aí a gente vai agora dar a solução. Ok? Produto 1 e produto 2. Veja, qual é o custo direto total? É simplesmente eu pegar 5 mil unidades e multiplicar por 24. Então, por 24 dá 120 mil. Por produto 2, 8 mil multiplicado por 25, que é o custo unitário dele, 200 mil. Então, você tem aqui um total de 320 mil reais de custo indireto. Tá? De custo direto. Custo esse que vai servir de base para você ratear o indireto, como está dita a própria questão, certo? Então, aqui, você precisa se preocupar em que você vai se preocupar agora? Como fazer esse rateio? 120 mil em 320 mil, se eu somar esses dois a isso, representa quanto? Representa tão somente 37,5%. E depois, quanto representa 200 mil em cima dos 300 mil, 320 mil? Representa 62%. E aí nós identificamos as duas taxas de rateio que vão ser aplicadas, 37,50 no produto 1 e 62,5 no produto 2, ok? A partir daí, a gente começa a fazer esse rateio, né? Então, o custo indireto é de 500 mil, como foi dado aqui, tá vendo? 37,5% de 500 mil dá 187.500. E 62,5% de 500 mil dá 312.500. Se eu somar essas duas parcelas, a prova dos 9, teríamos os 500 mil reais de custo indireto. Como também aqui, ó, se eu somar essas duas parcelas de percentuais aqui, eu terei 100%. Né? Para saber o custo unitário, que ele está querendo o custo totais unitários, aí tem que ser custo unitário direto e custo unitário indireto, basta eu dividir agora por 5 mil. Se eu dividir 187.500 por 5 mil e 312.500 por 8 mil. Então, aí eu calculei meu custo indireto, ok? Unitário, 37,50 e 39,06. Então, aí eu tenho de cara logo os dois custos indiretos. Na verdade, essa questão ela já dá para você quais são os custos diretos. Você calculou agora o indireto. Tá? Então, simplesmente agora basta você acrescentar aqui
os custos diretos unitários, 24 e 25, copiado daqui, e a soma, você vai ter 61,50 para o produto 1 e 66,04 para o produto 2. E aí você tem o custo total unitário, é 61,50 e 64,06, que responde na letra D. A letra D é que tem essa resposta. Interessante essa questão, muito boa, muito bem bolada essa questão, ok? Vamos agora para a questão 2, né? A confeitaria Doce Fino apresentou, no ano de 2021, uma redução de 7% de seu resultado. A empresa identificou que o motivo estava o seu custo variável elevado. Nesse tipo de negócio, é correto identificar, considerar como custo variável o quê, né? Aí a questão apresenta aqui 5 alternativas, né? Então, você começa a perceber, apenas vou marcar alguma coisa importante aqui, ó, quer dizer, uma redução de 7% no resultado. Então, alguma coisa, né, ficou fora do controle, com certeza. Ou seja, teve um gasto a maior. E, evidentemente, ele identificou que estava no custo variável de alguma coisa. E aqui ele quer saber exatamente o que é que pode ser considerado como custo variável num negócio desse tipo. Salário do administrador é custo variável? Não. Depreciação de equipamento é custo variável? Não. Custo indireto. Gasto do contador, despesa. Aluguel da infraestrutura, custo indireto, né? Com certeza. Ou a parte administrativa, despesa, a parte referente à fábrica, custo indireto. E só tem consumo de farinha. Por quê? Veja, o que é um custo variável? É aquele que varia em função da produção. Quanto mais eu fabrico, mais eu gasto, né? Isso é interessante, a gente viu na aula teórica sobre esse assunto. Então, só pode ser consumo de farinha, né? Aí está elevado o custo em relação a esse valor aí que foi considerado, né? Então, mais uma questão, a questão 3. Observe as informações apresentadas. A empresa apresentou no ano de 2021 os seguintes gastos. Quando se fala em gastos, você tem que ter em mente que aí tem despesa, custo e investimento, né? E aí ele apresentou uma série de itens correspondentes aos gastos, tá? Essa questão é muito boa, porque ela vai, evidentemente, testar algumas coisas do seu conhecimento. Sabemos que o resultado do período é apurado pelo custeio por absorção, quer dizer, uma coisa importantíssima aqui dentro logo, né? Custeio por absorção, tá vendo? Ele quer saber o valor total dos custos de produção, ou seja, ele quer saber o tal do CPP, custo de produção no período. E aí apresenta 5 alternativas com relação ao custo de produção. Gostaria de lembrar você que nós, na aula teórica de custeio por absorção, apresentamos lá um gráfico que eu citei lá, que resolveria 99,9% das suas questões, né, de custo por absorção, de custeio por absorção. E, evidentemente, que nós vamos usar a primeira linha lá daquele gráfico, né, os primeiros quadradinhos daquele gráfico, né, que nós fizemos, né, aquelas figurinhas da apresentação gráfica. Então, a primeira coisa que apresenta lá é qual é o CPP, né? CPP é mão de obra direta, material direto e CIF. Observe, salário de funcionário da fábrica, já de cara aqui, mão de obra direta. Depois, matéria-prima consumida, tá vendo? E sobra o CIF. E o CIF está aí dentro disso aí, né? Observe que quando eu estou tratando custeio por absorção, comissão de vendas é despesa, compra de equipamentos aí, no caso, é investimento, depreciação dos equipamentos é custo indireto, né? O CIF da vida, despesa com emissão do boleto bancário, só lembrando, é despesa, energia elétrica da fábrica, né, de um modo geral, é custo indireto, energia elétrica total da empresa, não é? Evidentemente que aí é despesa, honorário do contador, despesa, e por aí afora, né? E aqui tem mais outro item aqui, que é o seguro da fábrica, né, que é também custo indireto. Então, aí você começa a identificar que existem 3 grandes itens correspondentes ao CIF. 850 de seguro da fábrica, 5.438 de energia elétrica e 18.000 da depreciação de equipamentos, né? E aí, se você somar e substituir aqui o CIF, você vai ter aqui mão de obra, mais material direto, mais CIF, dá 142.188, que é exatamente a letra C.
142.188. Mais uma questão também importante, que você testou alguns conhecimentos seus com relação a você saber segregar daqui o que é mão de obra direta, o que é material direto, o que é CIF, né? Interessante questão. Se você está gostando desta aula, evidentemente, inscreva-se para receber todas as novas publicações, compartilhe nas suas redes sociais, que é importante. E qualquer dúvida, mande para amamcs@gmail.com, que teremos imenso prazer em atender. Tá? Vamos lá, a nossa quarta questão. No mês de março de 2021, a empresa Menos identificou os seguintes valores referentes a seus 4 produtos. Então, aí nós temos 4 produtos, né? Produto AX, BX, CX, DX, ele botou quantidade produzida e custo direto unitário de cada um. Tá? E ele citou aqui, os custos indiretos correspondem a 150 mil e foram alocados aos produtos, né, de acordo com a quantidade produzida de cada tipo de produto. E aí ele diz, após apropriar os custos aos produtos, será possível identificar que os produtos com menor e maior custo unitário serão, respectivamente. Aí ele citou BX, DX, AX, BX, até 5 opções, né? 5 alternativas. Né? Vamos destacar aqui as informações mais importantes que nós temos. Né? Primeiro, os custos indiretos. Representa 150 mil. E eles foram alocados, quer dizer, o critério de rateio foi feito com os produtos em função da quantidade produzida de cada tipo, né? Então, você vai apropriar. E outra coisa que ele pede é o menor e o maior custo unitário de cada produto, né? Então, qual é o que tem menor? É a X, CX, é BX, CX e assim por diante, né? Então, você veja que é importante, aí você está uma questão envolvendo custos indiretos, custos diretos, quantidade produzida e qual é o maior custo e o menor custo unitário que a gente vai considerar, certo? Vamos lá. Uma matrizinha simples, né? Gráfico, vamos fazer. Então, nós temos aqui AX, BX, CX, DX, total. Então, a quantidade produzida de cada um eu coloquei aqui, e aqui o CD unitário que já foi dado, e aqui o CIF, né? Então, nós temos os elementos principais para dar o tratamento necessário a essa questão, né? Lembrando aqui que o CIF de 150 mil, né? Aqui eu tenho um total de 16.630 de produtos fabricados, né? Então, a minha preocupação agora é... E aqui eu tenho o custo direto, né, de cada produto, né? Aqui 11,95 e assim por diante. Então, a grande preocupação nossa agora é como fazer o rateio disso aqui em função dessa quantidade. Então, na verdade, quando eu penso em rateio aí, eu vou pensar quanto isso representa desse total. Porque o rateio, como foi dito na questão, ele é em função das quantidades. Então, a minha preocupação é quanto isso, em relação a isso aqui, representa. E essa relação me dá exatamente esse primeiro item aqui. Né? Então, se eu dividir 1.880 por 16.630, eu vou achar que é 11,3%, né? Representa. Eu vou fazendo isso para cada uma. 4.200 por 16.630, achei esse valor. 3.200 por 16.630, achei esse valor. E 7.350 dividido por 16.130, também achei esse valor, todos percentuais. Né? A prova dos 9 está aqui. Se eu somar esses percentuais, fiz o cálculo correto, vou achar 100%. Né? Isso aqui é a importância vital. E aí a gente agora vai aplicar. Qual é o meu custo indireto total para o produto? É 11,30% de 150 mil, corresponde a 16.950, né? Então, nesse momento aqui, eu já tenho os percentuais, eu vou aplicar aqui, ó, 11 em cima de 150, ou seja, 11,3% de 150 vai me dar exatamente essa resposta aqui, 16.950. E aí eu faço para os demais, né? 25,26% de 150 é esse, 19,24% disso dá esse, e 44,2% de 150 mil dá esse. Se eu somar essas parcelas, com certeza eu vou encontrar os meus 150 mil que eu rateei, né? Então, eu rateei isso em função dos percentuais que foram obtidos em função da quantidade de cada produto em relação ao total que foi produzido no período. Não é?
Então, para calcular o meu custo indireto unitário, basta agora eu dividir este valor pela quantidade que eu produzi. Então, a gente começa a perceber, vou marcar aqui também com outra cor, para ficar bem destacado, né, para você. Então, se eu dividir exatamente os 16.950 por 1.880, eu vou achar aqui que é 9,202 de custo indireto unitário. A mesma coisa eu faço esse dividido por esse, achei esse dividido por esse, achei esse, e esse aqui por esse, achei esse. Né? Aqui a questão, devido às proporções que foram feitas na questão, esses valores ficaram iguais, mas nem sempre eles serão iguais. Né? E aí eu tenho meu custo direto unitário, já tem aqui, eu tenho meu custo indireto unitário também, já tem aqui, né? Então, meu custo total será a soma do meu custo direto unitário mais o custo indireto unitário, né? Então, na verdade, eu tenho aqui 20,02, 18,52, 19,02 e 20,82. Bastaria somar este com este aqui, este com este com este com este, né? Ou seja, essa segunda linha somada a essa linha de CI por unidade, ou seja, somei custo direto unitário somado com custo indireto unitário, né? E aí achei esses valores. E a partir daí eu começo a me preocupar que aqui eu tenho o meu menor custo total unitário e aqui eu tenho meu maior custo total unitário. Então, a letra que responde seria a letra A. Lá fala que o menor é BX e o maior é DX, né? Por isso que é a letra A, ok? Questão muito bem estruturada, né? E, evidentemente, testando aí seus conhecimentos de suma importância para o dia a dia. Tá? Vamos lá, questão 5. A empresa, no mês de janeiro de 2021, informamos sobre a produção do seu único produto, né? Então, botou custo fabril, custo de mão de obra direta, né? E foi por aí afora, informando os dados da produção, despesa administrativa, preço de venda, quantidade produzida, quantidade vendida, diz que é isenção de tributos, né, sobre as vendas. E ele fala, se a empresa adotar o método de custeio marginal, ou seja, o variável, e controlar, respectivamente, um custo de produto vendido e um resultado antes dos tributos sobre o lucro no valor de quanto, né? Então, ele botou aqui A, B, C, D e E, né? Então, cada letra você veja que ele reproduziu aqui, o primeiro apresenta o custo do produto vendido e os demais apresenta, o outro item apresenta o resultado antes do tributo sobre o lucro, né? Observe que 691 aparece em duas letras aqui, ó, tá vendo? O 722, 600 aparece em duas letras, quer dizer, há uma. O 725, 702 aparece aqui em duas letras, há uma série de repetição de valores, né? É interessante você começar a perceber. Então, é só lembrando que o custo de mão de obra é 5 por unidade, o custo de material direto é 10 e a despesa variável unitária é 4, né? A despesa variável unitária é 4. Vamos ver como é que ficaria isso, né? Nesse momento, você tem os valores aqui, 41 mil, quer dizer, receita bruta, 41 vezes 36.420, que aqui é 41, foi o preço de venda, 5 aqui, vezes também a quantidade, 5 aqui, a mão de obra direta, 10, daí vai ser aqui o material que eu apliquei por unidade, e aqui as despesas variáveis. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 691.980, tá vendo? Correto. Então, lá você vai ver que a letra A ou letra C tem esse valor, né? E aí eu preciso continuar a minha DR. Aqui eu calculei minha margem de contribuição, 801.240, né? Minha margem de contribuição. A despesa administrativa também está lá, 43.640, o custo fixo 31 mil, e o resultado antes do imposto de renda será isto, menos essas parcelas, né? Se você observar, aqui dá 722.600. E 722.600 combinado com esse valor daqui, que é exatamente o meu CDV, né, o custo de despesa variável, dá exatamente a letra A, né? Você observa que lá ele cita um e outro, né? Então, se eu voltar aqui, vamos só lembrando aqui, né? Voltando aqui, né? É importante a gente voltar aqui para ver, ó. Tá vendo? Você veja que a letra A dá 691.980, 722.600, né? Aqui também dava esse valor, mas aqui não bate com 722.600. Então, por isso que a letra A, né? Questão interessante, quer dizer,
envolve aí uma resolução de uma DE simplificada, especificamente, né? Então, 5 questões muito bem escolhidas para você, evidentemente, exercitar mais sobre esses assuntos de custo, né? Se você gostou da aula, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, é importante que você divulgue isso com mais pessoas. Qualquer dúvida sobre esse assunto, mande para mam6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo. E foi um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no nosso canal, né? Aguardo você numa próxima aula sobre esses assuntos. Com certeza estaremos lançando uma terceira aula ainda sobre esses assuntos. A aula essa dedicada a problemas, também questões envolvendo custo direto, indireto, variável, fixo, unitário, custeio por absorção e custeio variável, ok? Deus abençoe você e até uma próxima aula.